Nós vamos agora a Matosinhos, vamos ao norte do nosso país, vamos falar com o Regis, que é o pastor responsável pelo trabalho evangelístico do Centro de Ajuda aí na cidade de Matosinhos, e ele tem aí a sua convidada ao lado, que é a Marlene. Marlene, seja bem-vinda ao nosso programa. Regis, fique à vontade para entrevistá-la. Olá, Bispo Júlio, muito boa noite a todos. Bom dia. Bem, senhora Marlene, conte-nos como estava a sua vida quando chegou ao Centro de Ajuda. Olá, bom dia. Quando eu cheguei, eu tinha problemas de epilepsia, estava a tomar o Diplexil 2 miligramas. Eu tinha muitos complexos, porque essas crises davam-me em qualquer lugar e ficava paralisada. Era um transtorno, pronto. Entretanto, eu conheci o Centro de Ajuda com a minha mãe, onde eu fui curada dessas crises, onde eu comecei a gostar de mim, a minha vida estava a ir bem, casei. E na fé eu não conseguia engravidar, tive uma gravidez ectópica onde me estourou uma trompa e os médicos disseram que eu não poderia ter filhos, que na altura que eu pensasse em ter filhos que eu teria que fazer um tratamento e mesmo assim poderia surgir outra gravidez ectópica. Eu lutei nas correntes da saúde e eu consegui engravidar. E a minha filha hoje já tem 14 anos. Bem, então a senhora chegou com a epilepsia, também tinha o problema dos complexos de inferioridade, não é isso? Sim. Tudo isso foram superados? Foi sim. O que aconteceu depois da senhora já ter superado todos esses problemas? Eu deixei sentimentos me envolverem e comecei a desanimar na fé. Eu não vigiei. Não soube vigiar, não soube estar atenta e caí numa cilada de mim própria. A senhora deixou de frequentar as reuniões práticas do Centro de Ajuda. Como ficou a sua vida depois que a senhora deixou de frequentar essas reuniões? Eu estive afastada há cerca de 12 anos. Nesses 12 anos eu contraí tiroide. Eu contraí problemas de sistema nervosismo muito alterados, da ansiedade. Já tive um pequeno ataque cardíaco onde me paralisou o lado esquerdo, que depois comecei a recuperar, mas o sistema nervoso ficou com sequelas. A minha filha estava sempre a ser internada. Eu tive outro aborto, depois tive uma outra filha que com problemas gravíssimos de bronquite asmática. Eu e o meu marido não nos entendíamos bem. Estive muito tempo desempregada, eu e o meu marido, por questões financeiras. Eu tentei entrar num curso, fiz o 9º ano, muito bem. Depois continuava sem trabalho, meti-me para fazer o 12º ano na carreira de contabilidade. Esse curso, pronto, esgotou-me, as forças, a energia, as minhas capacidades. E eu comecei a entrar em depressão. E essa depressão agravou-se, eu não detetei, agravou-se. E eu reparei, eu comecei a fumar, não é? Já fumava há 9 anos, mais ou menos. E junto com o tabaco, eu tomava cerca de 25 comprimidos. Uns era para dormir, porque eu não dormia. Outros era por sistema nervoso, para eu me manter calma. E depois eu comecei a beber, porque eu reparei que se eu bebesse um copinho no final do dia enquanto cozinhava, que eu conseguia dar atenção às crianças, ouvir o dia-a-dia delas. Só que passado uma semana, 2, aquele copinho não fazia efeito. Já não satisfazia? Não. E então eu comecei a aumentar a dose. Ora bolas, se uma pessoa com problemas de sistema nervoso, com medicação para a tiroide, com medicação para a hipertensão, com medicação por causa do esgotamento, a beber bebidas alcoólicas, não ia ser boa coisa. A senhora se tornou uma alcoólatra? Exatamente. Eu quando dei por mim, eu às 11 da manhã estava a consumir álcool. Senhora Marlene, a senhora com um marido, com 2 filhas... Quer dizer, sua vida foi totalmente destruída, já vinha muitos problemas, agora então se tornou uma alcoólatra,
teve mais problemas ainda na saúde. A senhora disse que foi o fígado, foi isso? Sim. Com o álcool, eu fiquei com o meu fígado infeccionado, metade do meu fígado estava infeccionado, tinha valores muito altos e tinha que me apresentar ao posto médico às vezes 2 vezes por dia para fazer o controlo das tensões. Marlene, desculpa interromper. Eu comecei a... Regis, eu não sei se a Marlene me está a escutar. Sim, bispo. Mas você disse que perdeu. Estou sim, bispo. O que foi que você perdeu? Você se referiu ao aborto ou foi uma outra coisa que você perdeu? Foi um bem? O que aconteceu? Eu perdi várias coisas nestes 12 anos. Eu perdi o crédito junto com as pessoas na minha imagem. Eu perdi o meu filho também, que eu já pensava que estava com 5 meses. Uhum. E ela com 2 meses e meio parou de desenvolver. Uhum. Marlene... Eu perdi casa, perdi carro, perdi carrinha, perdi ouro. Meu Deus. Perdi afeto das pessoas que me amavam. Veja. E eu cheguei a um ponto que eu tentei suicídio. Que triste, né? Qual foi a frase que a senhora ouviu da sua filha que lhe abalou? A frase da minha filha, que eu não consigo esquecer, foi que, por causa de eu beber e de inconsciente andar atrás dela com uma faca, ela disse: mãe, eu odeio-te. Eu queria que tu morresses. Eu odeio-te. E a dor que é ainda hoje lembrar dos olhos dela, das lágrimas, dos berros, do meu marido a agarrar-me nos pulsos, ou tu paras ou vais ficar sem ninguém. A SPCJ recebeu queixa de mim. Eu tive para ficar sem as minhas filhas, eu tive para ficar sem o meu marido. Quando eu vi que não tinha saída mesmo, os médicos estavam a fazer reuniões para me internarem, para fazer uma desintoxicação. Eu só queria morrer, porque eu achava que eu morrer que ia me ajudar, que ia acabar com o sofrimento. Por outro lado, eu pensava assim: se eu me matar, eu estou a ser cobarde. Quer-se dizer, eu nem conseguia enfrentar e nem conseguia lutar. Mas no fundo, a senhora Marlene, a senhora sabia aonde procurar ajuda. Realmente o Bispo Júlio era muito triste. A vida da senhora Marlene, tanto sofrimento. Por quê? Ela chegou ao centro de ajuda, teve a experiência com a fé. Lembramos que ela foi curada de epilepsia, ela foi curada dos complexos de inferioridade. E tudo isso ela veio a acontecer depois que ela abandonou essa fé inteligente, a prática no centro de ajuda, nas reuniões. Né? Veja que ela foi ingrata, né, práticos. Literalmente ingrata. Exatamente. Ingrata não para com o centro de ajuda, mas para com Deus e para com aqueles que a ajudaram. Mas, bom, você falou de desgraças, Marlene, agora fale de coisas boas, porque você não está aí por acaso. Hoje, com esse brilho nos olhos, com um sorriso que ao início você manifestou do seu relato, podemos ver que houve uma reconstrução. Não houve uma melhora, mas sim uma transformação. Como é que está hoje a Marlene depois deste regresso? Foi bem recebida? Sim, Bispo. Hoje realmente eu sou outra pessoa, porque eu reconheci o meu erro e eu soube ser humilde. Eu pensava que Deus já não me queria, que Deus já não me perdoava. Eu pensava que não tinha salvação. Eu pensava muito na vida para além da morte e nas palavras que eu tinha ouvido pregar na igreja. E eu não queria ir para o inferno, eu queria a minha salvação. Eu não sabia como buscar, porque eu tinha vergonha das pessoas, o que é que elas iam dizer, que me iam censurar. E eu encontrei outra coisa, quando eu consegui vir, quando eu tomei uma atitude, eu consegui regressar. Eu fui muito acariciada pelos pastores, pelos obreiros, pelas suas esposas. Eu recebi uma orientação e eu decidi que eu ia seguir essa orientação. Eu comecei a frequentar às sextas-feiras, porque o meu maior problema, no caso, era espiritual, porque eu não gostava de mim, eu não conseguia ver-me no espelho, eu não conseguia dormir, eu era atormentada e atormentava toda a gente. Então eu primeiro quis me libertar. Depois fiz a unção com óleo à terça-feira, onde nós lutamos junto com Deus para a cura. Hoje eu não tomo um único comprimido
nem para a tiroide, nem para a hipertensão, nem para esgotamentos, porque eu não sou uma pessoa depressiva, não preciso dos antidepressivos. Eu conduzo sem medo, eu não tinha carro, eu já conquistei um carro. Neste momento, nós temos uma empresa, abrimos um negócio próprio, que já faz 2 anos em fevereiro. Nós já tínhamos a prestação de serviços na área de limpezas, agora em agosto abrimos a lavandaria, a engomadoria. Não vou dizer que é fácil, não é? Nós temos que lutar, temos muitos imprevistos na vida e eu aprendi que é assim, as pedras aparecem para a gente ultrapassar, para a gente saltar e continuar o caminho. Os erros de hoje serão lições, servem como lições para a vitória da amanhã. E eu aprendi que se eu viver hoje como se fosse o último dia, estar atenta ao que me dizem, ao que eu faço, que eu vou lucrar. Mesmo a parecer que perco, eu vou lucrar, porque eu vou buscar cada pormenor para o meu dia-a-dia, para a minha salvação, para a minha intimidade com Deus. Como é que é o seu relacionamento com o seu marido hoje? Ai, nós estamos muito bem, graças a Deus. Parabéns. Digamos que estamos como se fosse um namoro, sempre. Temos as nossas coisas, as nossas peguinhas. Isso faz parte. Mas estamos na fé. Exato, faz parte, tudo faz parte. O stress do dia-a-dia, uma máquina avaria, isto, agora apareceu uma conta maior, mas isso é um stress saudável. São os desafios, né? Exato, são. E hoje o que eu estou muito feliz é que a minha filha, que me odiava, ela hoje me admira. Parabéns. Ela abraça-me, ela beija-me, ela diz que eu sou a melhor mãe do mundo. Que lindo, né? Mais nova é muito minha companheira também. Sabe, não há dinheiro que pague a paz, a tranquilidade, a nova pessoa. Eu consigo me maquilhar. Eu recebo os parabéns dos meus clientes porque eu consigo me adaptar aos ambientes. A médica, que era psicóloga da minha filha, que já lhe deu alta, hoje é minha cliente e aconselha-me a outros familiares e a outros amigos. Os meus clientes gostam do serviço feito por mim, não tenho razões de queixa nisso. Deus, eu vejo Deus, a grandeza de Deus em pequenos detalhes, que é no reconhecimento do que eu sou hoje. As pessoas que me conheceram antes. E que conselho hoje você dá para as pessoas que estão vivendo a situação que você viveu, perderam já a dignidade, a credibilidade com os filhos, com o marido, com a esposa, com a família? Que conselho a senhora dá? O que essa pessoa deve fazer para que a vida dela hoje seja tal qual a sua vida é? Olha, não pode desistir de si próprio, porque Deus não desistiu de nós. Ele mandou o seu único filho para nos salvar, para nos perdoar. E eu comecei a pensar, se Jesus aceitou pagar o preço do sangue por mim, Ele continua de braços abertos para mim. Então, principalmente, quem deixou esta fé, olha, Jesus está assim. Por favor, não deixem os braços de Jesus ficarem cansados. Ele está procure o centro de ajuda, né? Procure o centro de ajuda. Não vai haver censuras. Aliás, eu tenho todos os exames que precisarem. Se quiserem estar comigo, eu frequento a igreja em Rio Tinto, na rua Fernão Magalhães, número 306. Podemos combinar e eu mostro os exames das doenças e da cura, porque eu fiz taques. É isso mesmo. Sua vida é um livro aberto hoje, né, senhora Marlene? Sim, e eu posso ajudar no que depender de mim. Você acabou de ajudar, Marlene, a milhares de pessoas, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa e, por que não dizer, em todo o mundo através do yurdtv.eu, uma vez que o nosso programa está sendo assistido agora mesmo na África, nos Estados Unidos, na América Central. Você acabou de ajudar milhares de pessoas. E claro, como você bem disse, o Senhor Jesus está de braços abertos. Ele esperou por você durante todos estes anos
E ele sabia que você ia voltar, mas quantos problemas não poderiam ter sido evitados? Quantas decepções, quantas Poderiam, angústias. sim. Mas bem, o importante é que agora você está nos braços dele e nunca mais vai sair. É ou não é verdade? Eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença. E eu peço a quem me estiver a ouvir e que continuem na fé, que estejam atentos. No final dos tempos o amor de muitos se esfriará, a gente sabe isso de cor. O importante é viver isso no dia a dia. Quando se sentirem fracos, desanimados, pensem de onde é que Jesus nos tirou. É verdade. Quando ela pensar assim, lembre-se que as portas do Centro de Ajuda estão abertas para lhe ajudar, para lhe apoiar, como foi o seu caso. E hoje, senhora Marlene, a senhora está de parabéns, como já disse o Bispo Júlio, e coisas maiores ainda vão acontecer na sua vida. Eu creio que sim. Obrigada. Um forte abraço para o seu marido, para Júlio, nós podemos e para ver toda a família da fé, como também aí do Centro de Ajuda de Rio Tinto, como também de Matosinhos. Fique à vontade, Regis. Obrigada. Bem, Bispo, nós podemos então comprovar que a senhora Marlene é mais uma prova verídica que essa pessoa que está agora em casa sofrendo, que não sabe o que fazer, talvez até um dia esteve ao Centro de Ajuda, como foi o caso dela, ou que nunca esteve e está sofrendo. As portas do Centro de Ajuda estão abertas, as portas estão espalhadas por todo o território nacional, continental, ilhas. E aqui em Matosinhos, nós estamos na Avenida Vila Garcia de Arosa, no número 1034. Hoje ainda, nesta terça-feira e quarta-feira, aguardando essa pessoa que quer ajuda, terça-feira a pessoa que está doente, quer ser curado. Ela só precisa tomar essa decisão, chegar ao Centro de Ajuda mais próximo da casa dela, para que a vida dela venha se transformar. Muito obrigado mais uma vez, pastor Regis, responsável pelo trabalho evangelístico aí na cidade, na região de Matosinhos, como também a sua convidada, a senhora Marlene, e obrigado também ao esposo e a toda a sua família pelo apoio que ela recebeu em buscar em Deus, não em uma religião, em uma denominação, uma igreja, um homem, não. Aqui não estamos a falar de religião, aqui não estamos a falar de uma denominação, aqui não estamos a falar de um homem, aqui estamos a falar de uma fé inteligente no Deus vivo, que resolve os problemas. E como eu falava ao início do programa, com os objetivos claros. Você tem que ter bem claro o seu objetivo, ou objetivos, no plural, e disposição, porque, como você acabou de ouvir, é necessário você ter disposição para persegui-los. Então você supera. Nós superamos todas as decepções. As decepções são inevitáveis, mas a decisão de buscar a Deus e superar os obstáculos para alcançar os objetivos é uma decisão pessoal e que você tem que tomar.